Bem-vindos a mais uma web aula. Agora a gente vai ter um outro tipo de probabilidade. A gente vai estudar agora o caso da probabilidade que respeita a distribuição normal. Bom, entre as distribuições, tá, de variáveis aleatórias contínuas, acho que uma das mais empregadas é a distribuição normal. Muitas das variáveis analisadas na administração, economia, elas ou são realmente correspondem à distribuição normal ou elas se aproximam muito dela. Na aula anterior a gente viu probabilidade binomial. A gente só consegue trabalhar com probabilidade binomial quando a gente trabalha com dados discretos. Mas quando a gente trabalha com dados contínuos, quer dizer, variáveis longas que podem ter qualquer valor, né? A gente vai ser obrigado a trabalhar a distribuição normal. Entendo com algumas propriedades dessa distribuição normal, tá? A nossa variável x ela pode ter qualquer valor, não importa. A representação gráfica dela é isso aqui, ó. Se a gente colocasse aqui os valores, tá? Sempre do menor para o maior, nós teríamos aqui na média, ela ficaria bem no meio, e aí a gente teria uma curva em forma de sino, com o meio dela bem em cima da nossa média. Tá? Essa curva da distribuição normal, ela é simétrica. Isso quer dizer o quê? Tudo que acontece de um lado também acontece do outro. Se ela é simétrica, então vamos entender o seguinte. Imagine que aqui fosse 100% do nosso total, certo? Começando no final até terminar, do início até o fim. Se eu tenho 100% em tudo, isso quer me dizer o quê? Que até a média eu tenho 50% e da média em diante eu tenho 50%. Se elas são simétricas, se tudo de um lado é igual ao outro, então eu vou ter 50% de um lado e 50% do outro. A característica, a propriedade dessa curva normal é o seguinte, que toda essa área embaixo da curva normal corresponde à probabilidade total, a área total desse evento ocorrer. Então, tudo que eu tenho aqui de área embaixo é a probabilidade desse evento ocorrer em seu total, que o meu total é 100%. Se a curva é simétrica, como eu expliquei, a gente vai ter 50% de probabilidade de um evento ser menor que a média, tá? E 50% desse evento ser maior que essa média. Bom, quando a gente tem em mãos uma variável aleatória, tá? O nosso principal interesse é entender qual a probabilidade dessa variável assumir um valor que a gente quer trabalhar, tá? E para a gente conseguir operacionalizar a probabilidade dentro da distribuição normal, a gente vai ter que trabalhar com esse valor, assumir um valor de z, para que a gente possa conseguir o valor dele nas tabelas já de distribuição normal, tá? Nas tabelas de valores z já disponíveis em qualquer tipo de livro de estatística. Você vai ver que no anexo sempre vai ter uma tabela lá para você trabalhar a probabilidade. E como é que a gente calcula a probabilidade dentro da distribuição normal? Nós vamos ter que achar um valor z e através dele descobrir na tabela quanto vale a probabilidade. A gente já vai operacionalizar isso, você já vai ver como vai funcionar. É super fácil trabalhar com distribuição normal, é bem tranquila a disciplina. Mas você só tem que respeitar o seguinte, para achar o z, sempre, você vai pegar o valor que você quer trabalhar, valor mesmo, diminuir da média dele e depois dividir essa diferença pelo desvio padrão. Então, se a gente está trabalhando com uma amostra, a gente vai pegar sempre o quê? O valor diminuir da média e dividir pelo desvio padrão. Se a gente estiver trabalhando com uma população, só note que se a gente trabalha com população, em estatística, a gente não usa mais a nomenclatura x barra para média e s para desvio padrão. Se a gente está trabalhando com a população inteira, a gente vai trabalhar com o mi de média, tá, para a população e o sigma para o desvio padrão. Mas isso é só nomenclatura. Pensem que você sempre vai seguir um raciocínio mais tranquilo, independente se é amostra ou população. O raciocínio é o mesmo, a conta é a mesma. Você vai pegar o valor que você quer trabalhar, diminuir da média e fazer essa diferença dividido pelo desvio padrão para que a gente possa achar a probabilidade que a gente quer trabalhar.
Então, vamos trazer um evento aplicado aqui para vocês entenderem como é que a gente vai fazer isso, ó. Olha aqui. Os salários dos executivos estão distribuídos normalmente em torno da média de 10 mil numa empresa. Então, a média dessa empresa é 10 mil, com desvio padrão de R$800. Eu quero que seja calculada a probabilidade de um executivo ganhar menos. Olha aqui, ó. Notem. A gente quer a probabilidade dele ganhar menos de 10.400. Então, olha, eu sei que a minha média, que ele falou, é 10 mil. O desvio padrão S, ele falou que era 800, tá lá no enunciado. E o valor que eu quero trabalhar é 10.400. Então, basta fazer o quê? Aplicar a fórmula do Z, que vai ser quem? O valor que eu quero menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, vai ser o quê? Meu valor que eu quero, 10.400. Menos a média, 10. Dividido pelo meu desvio padrão, que é 800. 10.400 menos 10 vai me dar 400. Dividido por 800. 400 dividido por 800 me deu um valor de Z de 0,50. Bom, se eu tenho valor de Z, eu consigo então descobrir qual que é a probabilidade do que? Desse valor ocorrer entre, note, que o que a gente conseguir de probabilidade na tabela de probabilidade vai me mostrar a probabilidade do valor ocorrer entre a média que eu estou trabalhando e o Z que eu estou pedindo. Então, qualquer livro de estatística vai dar para vocês aqui em anexo. Então, vocês não vão conseguir porque está muito pequenininho, mas só para vocês entenderem, tá? Uma tabela assim, que é a tabela de distribuição normal, padronizada, onde na primeira coluna ela dá os possíveis valores de Z. Então, olha, aqui o meu primeiro valor de Z possível tá super pequeno, não tem problema, eu vou falar para vocês. É 0,0, depois 0,1, 0,2, 0,3 e vai indo até chegar lá no 4, tá? Bom, e se ele vai de 0 a 4 na primeira coluna? E para cada coluna, vocês estão vendo que tem colunas diferentes, existem espaços de valores para outro? Para cada coluna aqui, a gente tem um valor de decimal. Então, a primeira coluna que vocês estão vendo os valores, todos aqui dessa primeira coluna, tem decimal 0,00. Isso quer dizer o quê? Que a segunda decimal do número do Z que a gente achar vai ser 0. Aqui, a segunda decimal é 1, 2, 3, até chegar no 9. São 9 colunas e várias linhas de possíveis Z. Nós não chegamos no valor de Z de 0,50? Então, olha, o meu valor de Z, ele é o quê? O meu Z vale 0,5. Então, eu vou ter que vir aqui no Z e descobrir onde está o 0,5. O 0,5 está aqui, ó, bem nessa linha aqui, tá? Mas, que valor possível de Z eu pego? Porque para cada uma dessas colunas, eu tenho valores possíveis de Z. Só que aqui, como a minha segunda decimal é 9, certo? Na minha última coluna, a segunda decimal é 9, é a mesma coisa dizer que esse meu Z vale 0,59. Outro exemplo, aqui na coluna do 4, na segunda decimal 4. Se eu pegar meu valor aqui, eu vou ter uma probabilidade de um Z de valor 0,54. Mas o nosso Z deu quanto? 0,50 cravado. Então, eu vou ter que vir aqui na linha do 0,5, ó, tá aqui, linha do 0,5. Peguei e achei ela aqui. E aí, pegar o quê? A coluna que eu preciso da minha segunda decimal. Minha segunda decimal deu 0, ó. 400 dividido por 800 vai dar 0,50 cravado. Então, a minha segunda decimal é 0. Então, eu vou pegar esse meu valor na primeira coluna que corresponde aos valores da decimal 0. Cruzando, então, a coluna com a linha, eu vou chegar nesse valor aqui de probabilidade. 0,1915. Então, vamos desenhar para entender o que está acontecendo. Eu vou por aqui. Gente, é sempre bom desenhar. Então, a nossa distribuição normal, como eu te falei, tem esse sino, não tem? Vocês aprenderam. O meio dela é sempre na média. Nossa média é quanto? 10 mil de salário. A pergunta que a gente fez foi saber qual a probabilidade desse executivo ganhar menos de 10.400.
Então, o valor que a gente está trabalhando aqui, ó, é de 10.400. 10.400 é um pouco maior que 10, ó. Deixa eu subir aqui, é maior. O que a gente achou de probabilidade na tabela do Z que a gente acabou de fazer é essa área daqui, ó. É a probabilidade desse valor ocorrer entre 10.000 e 10.400. A probabilidade, então, do executivo ganhar entre 10 e 10.400 é de 0,1915 ou 19,15%. Tanto faz escrever de um jeito ou de outro. Mas foi essa a pergunta? Eu perguntei para vocês qual que é a probabilidade de um evento ocorrer desse executivo ganhar entre 10 e 10.400? Não. O que eu perguntei para vocês? Eu perguntei para vocês qual que é a probabilidade dele ganhar menos. Se ele vai ganhar menos, eu quero todos esses valores possíveis, ó, desde o início até o 10.400. Eu sei que 19,15% corresponde a essa área. Mas lembra que eu falei para vocês que metade para um lado, metade para o outro são iguais na distribuição normal? Então, metade, olha, da minha curva vale quanto? 50%. Então, qual que é a probabilidade dele ganhar menos de 10.400? É a probabilidade dele começar desde o início até chegar no 10.400. Então, eu vou somar esse 50%, que é a probabilidade dele ser valores inferiores até 10.000, e depois somar com 19,15%, que é a probabilidade dele acontecer entre 10.000 e 10.400. Então, a probabilidade da gente ter um executivo ganhando menos de 10.400 vai ser o quê? 50 mais 19,15, que vai dar 69,15%. Essa é a resposta do nosso exercício. Agora, se eu tivesse perguntado para vocês, qual que é a probabilidade de ganhar mais? Eu queria fazer o quê, então? Se eu tivesse pedido outra pergunta, ó, eu queria fazer o quê? Que ele ganhasse mais, que ele ganhasse só a partir de 10.400. Então, se eu sei que tudo isso daqui é 69, essa parte aqui, se eu quisesse mais, era só fazer 100 menos o 69, que a gente teria aí 31%, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer esses estudos de distribuição normal, o que eu peço primeiro? Calculem o Z, ótimo. Venham na tabela e não se esqueçam, na primeira coluna a gente tem os valores do Z. Então, você vai descobrir aonde as duas primeiras casas do número, né? O número inteiro e depois a primeira casa depois dele estão. Então, se a gente tiver, como a gente teve aqui 0,50, a gente veio na linha do 0,5, que são os dois primeiros números dele, tá? E depois a gente achou o quê? Em que coluna a gente tinha que trabalhar. Como a gente tinha trabalhado 50 cravado, a nossa última decimal era 0. Então, eu vim aqui na coluna da decimal 0 e peguei o meu valor. Por isso que deu certo. Vamos supor, outro aqui. Se eu tivesse tido um Z de 1,49, então, você teria que vir na coluna do Z no número 1,4 e buscar lá na coluna do 9 de segunda decimal o valor da probabilidade. Então, não se esqueçam de como operacionalizar a tabela. Ela é bem fácil, bem tranquilo. Sem ser a tabela, se atentem para sempre desenhar o que vocês estão estudando. Olha, muitos alunos, e eu falo, erram aqui. Vocês chegam a fazer o cálculo, chegam a pegar o valor lá dentro da tabela direto. Mas por preguiça, não tem outra palavra, tá? Por preguiça de desenhar realmente o diagrama para entender o que está acontecendo, vocês acabam me dando resposta errada de probabilidade. Então, desenhe para saber se você quer mais, menos, se você tem que somar, diminuir alguma coisa para poder fazer os exercícios, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.